Plenitude, ela é uma resposta à maturidade. E é sobre isso que eu quero pregar hoje, sobre a beleza da maturidade. Talvez seja desencorajador esse tema. Vai falar sobre maturidade. Eu queria ouvir sua promessa sobre fé, sobre ativação, sobre gigante. Mas uma das coisas interessantes da maturidade é que a gente passa a valorizar menos alguns desses itens, a gente passa a valorizar mais princípios, fundamentos, porque todos eles nos dão acesso a vencer tudo isso. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso. Tem estações que a gente quer se mover pela força e aprende a ser forte. Tem estações que a gente quer se mover pelo dom e a gente aprende a fluir com mais unção. Mas a maturidade faz a gente entender que tudo isso é passageiro. Eu tenho 35 anos, sou relativamente jovem, mas tenho 3 filhos. Já passei por despejo, falência, humilhação, perseguição. Eu sei o que é ter uma esposa grávida e a despensa vazia. Eu sei o que é plantar igreja e a conta de luz cortada. Eu sei o que é ser perseguido por quem você honrou. Eu sei o que é ter que abrir mão de tudo quando está tudo confortável. Você planta uma igreja, estabelece, e quando está tudo bem, você começa a usufruir do conforto. Deus remove como se puxasse o seu tapete e te leva para um novo nível. E o que isso tem me ensinado? A maturidade tem me ensinado, irmão, que consciência, entendimento, fundamento, revelação é muito mais importante do que ser usado. Você sabe por quê? Porque o uso é temporário. Homens são usados para homens, mas nos céus ninguém vai precisar do seu dom de cura, porque ninguém vai precisar mais ser curado. Nos céus ninguém vai precisar da sua unção profética de revelação, porque tudo já vai ser revelado. Nos céus ninguém vai precisar mais do seu pastoreio, porque existe um bom pastor que vai pastorear todos nós. Nos céus ninguém vai precisar do nosso mover apostólico, porque não tem mais igrejas sendo plantadas ou fundamentadas. Uma única igreja gloriosa, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Vai estar junto num só coral, numa só voz. Alguém está comigo? Diga amém. Eu aprendi, e a maturidade que eu tenho hoje não se compara com a maturidade que eu vou ter, mas também não se compara com a maturidade que eu já tive. Talvez alguns vão dizer: pastor, 35 anos, quer falar sobre maturidade? Não, irmão. A maturidade tem me ensinado que quanto mais a gente cresce em maturidade, mais a gente entende que não sabe nada. Quando a gente é jovem, acha que sabe tudo, quer dar opinião sobre tudo, e a maturidade faz a gente falar menos, ouvir mais. A maturidade faz a gente buscar coisas que no início a gente negligenciava. Eu preguei aqui sobre especialistas em Deus. Eu falei sobre Davi. A maior graça que havia sobre Davi não era o fato dele ter sido forjado para batalhas. Davi era um guerreiro porque precisava guerrear, mas Deus não chamou ele fundamentalmente para ser um homem de guerra. Deus chamou ele para ser rei. E por que ele batalhava? Porque ele precisava batalhar. Essa é a diferença entre meninos e homens. Meninos fazem o que querem fazer, homens fazem o que precisa ser feito. Está comigo? Então Davi não carregava como favor e graça as suas habilidades de luta, apesar de lutar. Davi não carregava como centro da sua história e do seu legado habilidades em guerras, apesar de guerrear. Irmão, guarda isso, olha para mim. Você vai ter características que vão ser formas de Deus te usar, mas não é sobre isso que se resume a sua história. Eu não quero chegar nos céus e ser conhecido como alguém que tinha boas ideias para plantar campos, ou alguém que era empreendedor e tinha uma visão de futuro. Não, eu vou chegar como filho. Todos chegaremos como filhos. O que a gente faz vai trazer para nós galardão, mas quem a gente é o que importa. Você está comigo? Diga amém. Então não se perde. Eu vou abrir alguns parênteses, mas a gente vai voltando para a linha de raciocínio e vai dar tudo certo, amém? Então qual que era a graça de Davi? Não era o que ele fazia, embora o que ele fazia apontava para o que ele era. As duas coisas não caminham separados. Pedro pescava peixes, Jesus chama ele para pescar homens. É a mesma dinâmica, mas agora de uma forma diferente. Pedro inclusive vive algo interessante, porque todos nós que pastoreamos precisamos ser antes uma ovelha, amém? O salmista entendeu isso. Davi, ele era pastor, mas ele aprendeu a ser ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Todo pastor precisa ser ovelha. Eu vi isso de um amigo numa mesa e isso explodiu a minha cabeça. Ele falou: você sabia que Pedro, antes de ser pescador, ele se tornou peixe? Eu
Eu falei: ô irmão, que heresia é essa? Pedro virou peixe. Ele falou: lembra daquele dia que ele afundou? Ele está dentro da água. Então Jesus estende as mãos e tira ele do mar e traz ele para fora. Para ele se tornar um pescador de homens, alguém precisou pescá-lo também. Todas as vezes que Pedro pescasse um homem, trazendo o melhor dele para fora, ele estava fazendo o que fizeram com ele um dia que ele estava afundando. Então qual que era a graça de Davi? A graça de Davi é que Davi se tornou um especialista em Deus. Quantas vezes eu já preguei, inclusive, a partir desse entendimento, de que as ursas e os leões fizeram Davi se tornar preparado para aquela batalha. Irmão, isso é muito pouco em relação ao que aconteceu naquele dia. Isso é entender que o José Aldo também poderia ter derrubado aquele gigante, ou o Anderson Silva poderia ter derrubado aquele gigante. Para pensar. Muitas vezes, sem perceber, a gente pega a história de Davi e acha que o mais glorioso que aconteceu naquele dia é o fato dele ter sido preparado para um grande dia em que as habilidades de luta dele fizeram ele vencer. Irmão, se a gente entende assim, a gente tira a glória de Deus da história. Pastor, então por que a Bíblia diz que ele foi preparado com ursas e leões para aquele dia? Não é sobre vencer lutas, ele foi ensinado e ele aprendeu a confiar em Deus. Por que ele cresceu enfrentando ursas e leões? Porque ele confiou em Deus para vencer uma ursa, ele confiou em Deus para vencer um leão, ele confiou em Deus para vencer o gigante. Davi não se tornou um lutador extraordinário necessariamente. A glória do legado de Davi é que ele se tornou um especialista em Deus. Eu lembro do que Deus fez no passado, eu sei que Deus vai fazer hoje. Eu lembro do Deus que me livrou no passado, eu sei que Deus vai me livrar hoje. Alguém está comigo? Diga amém. Você quer um exemplo claro disso? Saul. Se a habilidade de vencer fosse a característica principal do ministério de Davi, ele teria matado Saul. E a gente diria: olha, ele matou ursas, leões, gigantes e Saul. Faz sentido? Foi um novo nível de perseguição. Quando pastoreava, animais perseguiam o rebanho. Uau, isso é muito forte, irmão, pega isso. Quando ele pastoreava, o nível de perseguição eram animais perseguindo o rebanho. Quando ele vai para uma escala maior, uma patente maior, agora são gigantes perseguindo o exército do Deus vivo. Mas e quando ele recebe a unção de rei? Agora são reis perseguindo ele. Para cada nova patente que você recebe, novas patentes de retaliação vão tentar parar você. Porque no início te paravam com animais, ou pelo menos tentavam, depois com gigantes. Mas se você assumiu a estatura de rei, reis vão te perseguir. Faz sentido sim ou não? Então a maturidade, irmão, faz, em primeiro lugar, a gente entender que não é sobre a força de Davi, é sobre o Deus de Davi. Não é sobre a habilidade de lutar de Davi, é sobre a habilidade de confiar de Davi. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele confia em Deus, ele espera em Deus, ele depende de Deus. Irmão, olha para mim. A Bíblia fala que até os moços tropeçam e caem, se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, voam alto como águias. A palavra está dizendo o tempo inteiro que é sobre maturidade, revelação, consciência. Não é sobre o teu ímpeto de fazer, não é sobre a tua vitalidade ou vigor para fazer. Da mesma forma, o oposto também é uma realidade. Não é porque somos velhos que nos tornamos maduros. No ministério eu conheci alguns meninos de 60 anos. Eu conheci alguns meninos de 70 anos. Nunca conseguiram honrar o que Deus fez na nova geração. Não viveram nada na sua e não usufruíram do que Deus estava fazendo na nova. A maturidade, irmão, ela tem várias características. Uma das características da maturidade é que a gente começa a valorizar o que realmente é importante. A gente começa a colocar no seu devido lugar aquilo que não é. Maturidade faz a gente ficar mais centrado, a maturidade faz a gente ficar mais temente, a maturidade faz a gente ficar mais conectado a princípios e fundamentos do que a emoção. Quando a gente é novo na fé, qualquer arrepio a gente já entende que é Deus. Quando a gente é maduro na fé, por mais que a gente possa estar arrepiado, a gente quer algo a mais. O que tem além do arrepio? O que tem quando as luzes se apagam? O que sobra quando o culto acaba? Maturidade, irmão,
É uma das chaves do ministério de Davi, da história de Davi. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele aprendeu a se tornar um especialista em Deus. Agora, sabe o que é interessante? Na nova aliança, a gente tem uma nova perspectiva de maturidade. Segundo a nova aliança, segundo a dinâmica da nova aliança, a partir da perspectiva da nova aliança, a maturidade está ligada ao seu nível de revelação de quem Deus é. Está ligado ao seu nível de revelação de quem Jesus é. E logo, isso está ligado ao nível de revelação de quem você é. Porque, irmão, pega isso. Todas as vezes que você tem uma nova medida de revelação de quem Deus é, Deus te dá uma nova medida de revelação de quem você é. Vou falar de novo e alguém vai pegar isso aqui. Todas as vezes que você acessa um novo nível de revelação de quem Deus é, Deus te dá acesso ao novo nível de revelação de quem você é. Pega isso. Foi assim com Pedro. Jesus fala, olha, alguns estão dizendo que eu sou um profeta. Outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou fulano, beltrano. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação gloriosa, ele fala, você é o Filho de Deus, você é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você é o Messias. Jesus olha para ele e fala, Pedro, essa revelação não foi nem carne nem sangue que te deu, mas o próprio Espírito de Deus. E a partir dessa revelação, eu vou edificar minha igreja. Pedro, você é rocha, Petros. E olha que interessante isso. Você está comigo? Diga amém. Algumas religiões entenderam que Pedro era a pedra fundamental da igreja. E por isso, começaram a tratar ele como o primeiro papa, pai da igreja. Mas no original, o que Jesus está dizendo é que ele é um fragmento de rocha, não é a própria rocha. A rocha é Jesus, mas nós somos fragmentos dessa rocha. E sabe o que é interessante? Se você pegar um geólogo, alguém que entende de rocha, o que não é o meu caso, você vai confirmar algo que eu vou liberar sobre você aqui hoje. Se você pega uma rocha, e você pega um pequeno fragmento dela e você vai estudar, você vai perceber que esse pequeno fragmento de rocha contém as mesmas características da rocha em que foi removida. O que Jesus está dizendo é o seguinte, Pedro, você teve uma revelação, e a partir dessa revelação eu edificarei a minha igreja. Que revelação é essa? De que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por conta da revelação que Pedro tem, Jesus dá para ele uma revelação sobre quem Pedro é. Você é um fragmento dessa rocha, você carrega as características que eu tenho, você é parte de quem eu sou. Irmão, guarda isso. Todas as vezes que homens tiveram uma nova medida de revelação de quem Deus é, receberam de Deus uma nova medida de revelação de quem são. Por isso que a Bíblia fala, olha, a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço sobre mim. Quanto mais eu conheço a respeito de quem Deus é, mais eu tenho paz em saber como Deus age. Você lembra daquele episódio da tempestade? Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Eu estou feliz em pregar aqui hoje. Aquele episódio da tempestade, a Bíblia diz que Jesus se levanta e ele exorta. Ele dá uma palavra, ele fala, mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o mar obedece, o vento obedece. Então os discípulos perguntam entre si, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente acha extraordinário o que Jesus fez, mas tão extraordinário quanto é o que Jesus sabia para fazer o que fez. Jesus sabia que aquela tempestade não era uma obra do Pai, por isso ele repreende. Ele fala, tempestade, cessa, vento, cala-te, mar, acalma-te. Irmão, pega isso. Jesus jamais repreenderia algo que o próprio Pai fez. Logo, Jesus sabia o que não era do Pai, e por isso ele sabia o que era do Pai. Irmão, olha para mim, tem muita gente abraçando propostas, achando que são promessas. Tem muita gente celebrando filhos da precipitação, achando que são filhos da promessa. Deus te promete algo, você tenta dar um jeitinho, você faz algo parecido. Qual que é o problema? Aquilo que parece com o que Deus te prometeu, não é o que Deus te prometeu. A porta que parece com a porta que Deus prometeu, não é a porta que Deus prometeu. Pastor, como que eu vou saber? Com maturidade.
Conhecer e prosseguir em conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu sei quando é a voz dele e quando não é, o que ele faz e o que ele não faz, quando é Deus me chamando e quando não é Deus me chamando, quando é Deus abrindo e quando não é Deus abrindo, quando é uma proposta e quando é uma promessa. Você está comigo? Diga amém. Então Jesus, ele sabia o que era de Deus, logo ele rejeitava o que não era de Deus. Irmão, tão importante quanto a gente perseguir as coisas de Deus é a gente discernir o que não é de Deus. Tem muita gente cansada porque forçou portas achando que estava sendo resiliente e só estava sendo insistente. Uma pessoa uma vez me perguntou: pastor, você fala tanto sobre perseverança, sobre fé, sobre resiliência, como que eu vou saber quando eu estou sendo resiliente, quando eu estou sendo persistente? É simples. Pergunta é: você tem uma palavra para fazer o que faz? Porque se Deus te deu uma palavra, o fato de você não desistir é porque você é resiliente. Mas se você não tem uma palavra, o fato de você estar insistindo nisso é porque você é insistente. Maturidade está ligado a sabermos quem Deus é, e isso dá acesso a sabermos quem nós somos. Irmão, olha para mim, uma das coisas mais perigosas da nossa geração é essa ferramenta, essa ideia, essa estratégia a respeito de pegarmos referências e modelarmos elas. Pastor, isso está errado? Depende. Depende do quanto você faz, depende do quanto você deixou de ser para que alguém pudesse ser dentro de você. Depende do quanto é só inspiração ou você está se tornando alguém que você não é. Por quê, irmão? Porque olha para mim. Porque existe um princípio fundamental. Deus não unge quem você finge ser, Deus unge quem você é. Pega essa chave. Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Na geração da comparação, a gente está se despindo de quem a gente é para tentar abraçar alguém que a gente acha incrível. Mas o problema fundamental disso é que Deus não vai ungir o personagem que eu me tornei. Deus está esperando eu voltar a ser quem Ele me chamou para ser. É isso que o novo nascimento faz. Deixamos para trás as coisas velhas. Ou seja, nós nos despimos de quem a gente se tornou. Para a gente poder ser vestido de quem Deus sempre quis que a gente fosse, e para que aí então a gente possa ser revestido de quem Deus é. Cara, isso é muito forte. Pega isso aqui. O que é uma nova natureza? A palavra diz para a gente não se conformar com os padrões desse mundo. Ou seja, existe uma forma. Então não vos conformeis, não se adaptem a esse formato, mas antes sejam transformados, ou seja, uma nova forma, pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não usa nada que foi usado, irmão. Olha para mim. Deus não usa nada que já foi usado. Pastor, então não tem como você pregar, não tem como Paulo pregar, não tem como Pedro pregar. Não. Deus não usa nada que foi usado, porque antes de usar, Ele quebra e faz de novo. O Pedro que cura com a sombra não é o Pedro
que é convidado no primeiro dia que encontra Jesus. Ele nasceu de novo. Ele foi revestido de poder em Atos. Ele recebeu uma nova porção do Espírito. O Paulo, que começa a pregar, fundamentar, plantar igrejas, escreveu a maior parte do Novo Testamento, teve as maiores revelações da Nova Aliança. Não é o mesmo Saulo que foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco. Ele era um perseguidor até aquele encontro, perdeu a visão durante o encontro, se tornou Paulo, o apóstolo, depois do encontro. Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? O Pedro que prega e milhares se convertem, o Pedro que caminha e centenas são salvos, é o Pedro que também ouviu de Jesus: tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Você percebe que o Pedro não era mais o mesmo, o Saulo não era mais o mesmo, Mateus não era mais o mesmo, o André não era mais o mesmo, você não é mais o mesmo. Amém? E para alguns eu falo com muito temor como seu pastor, ou pelo menos deveria ser. Conversão, eu vou usar uma analogia bem tosca, é como um carro que você coloca GNV, se movia por um combustível, não se move mais. A conversão de natureza faz com que você agora use combustíveis diferentes, porque você se tornou algo diferente. O que te movia não te move mais, o que te preenchia não te preenche mais, o que te iludia não te ilude mais. Porque a Bíblia diz: porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. A palavra fala que Jesus fez de todo o inferno um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E a Bíblia fala que ele despojou poderes e autoridades. Quando você vai para o significado de despojar, significa remover uma autoridade que havia sido dada. Deus entrega para a criação a autoridade. Quando o homem peca, entrega para o pecado e para a morte a autoridade. Quando Jesus se entrega, Ele toma de volta e nos confia novamente a autoridade. A autoridade que foi dada no jardim foi perdida, foi restaurada na cruz. E é por isso que maturidade nos dá acesso a milagres, a romper, a promessas. Por quê, irmão? Eu lembro que eu preguei a minha primeira mensagem em Orlando, se chamava Back to the Future. Se você ainda não ouviu, ouça, vai edificar alguém aqui. E eu falo sobre a resposta para o nosso futuro. Ela está na nossa essência, na nossa gênese, no nosso início, no princípio. Muita gente quer entender sobre o que vai viver na próxima estação, mas talvez ainda não entendeu o que aconteceu no jardim. Olha para mim, pega isso. Redenção significa resgate, ou seja, algo que foi resgatado, restaurado, retomado, ressignificado, refeito. Logo, se eu quero saber tudo que eu tenho em Jesus como herança, tudo que eu tenho em Deus como promessa, eu preciso saber tudo que eu tinha e eu perdi. Quem eu era antes do pecado? O que Deus me confiou antes do pecado? Porque a graça nos coloca no lugar como se o pecado nunca tivesse existido. Você volta a ter autoridade em nome de Jesus. Você volta a ter governo sobre a criação e sobre a terra. Você volta a ter voz profética e liderança. Você volta a ter imortalidade, porque agora você se tornou um com o Pai por toda a eternidade. Você volta a ter acesso à própria vida de Deus, o fôlego que foi soprado em Gênesis, o zoe de Deus, o fôlego de vida que foi soprado sobre a criação no sexto dia, foi restaurado através de Jesus na redenção. A gente vai para Gênesis. Eu amo esses cultos que não dá nem para a gente entrar no sermão, porque Deus leva para um lugar. Você está comigo? Diga amém. A gente vai para Gênesis. A Bíblia diz que Deus fez o homem com as mãos, do pó da terra, mas ele ainda não tinha vida. Cara, isso é muito forte. Pega isso em nome de Jesus. O que a Bíblia está ensinando é que você pode ter sido feito, você pode estar de pé, mas você não necessariamente está vivo. A gente vê essa mesma dinâmica naquele momento do vale de ossos secos. Ele fala para o profeta: esse vale de ossos secos por acaso pode voltar a viver? Ele fala: Senhor, tu sabes. Então abre a tua boca e profetiza. E aí o profeta fala: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E aí começa a se ouvir um som de ossos se juntando a ossos, e um exército grande se levanta. Mas a Bíblia diz que então o Senhor soprou sobre eles o Espírito, e eles passaram.
A viver. Nem todo mundo que está de pé está vivo. Nem todo mundo que está batalhando está vivo. Nem todo mundo que está funcionando está vivo. Bom, olha para mim, Deus não chamou uma igreja para funcionar. Deus chamou uma igreja para viver a vida do tipo de Deus. Alguém está comigo aqui? Alguém recebe isso aqui? Aleluia. Aleluia. Então olha que poderoso, lá em Gênesis, Deus fez o homem. E aí então ele sopra sobre o homem o fôlego de vida. Alguém lembra desse momento da história? Quando a gente vai para o original, esse sopro, esse fôlego de vida que Deus sopra sobre o homem, se chama Zoe, ou seja, a própria vida de Deus. Sabe onde a gente vê esse termo no original de novo? Com Jesus. Jesus fala: o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida que Jesus cita nesse momento não é uma vida comum, é o Zoe, a própria vida de Deus. O que Jesus está dizendo é: a vida que o meu pai soprou no jardim, eu vim para que seja soprado de novo em vocês. A vida que você recebeu no princípio, quando não havia pecado, eu vim para que seja soprada de novo, como se o pecado não houvesse mais. Maturidade, irmão, faz a gente entender quem Deus é. Isso faz a gente entender quem a gente é. Você que entregou a sua vida para Jesus, confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, mergulhou nas águas do batismo, crê que só através dele há salvação, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você se tornou um com o Pai, você se tornou filho, não mais escravo, mas agora filho de Deus. Você carrega uma porção de Deus, você carrega unção de Deus, você carrega promessas de Deus, e você precisa caminhar à altura disso, porque não faz sentido um herdeiro de tudo que vive como um miserável. Não faz sentido um herdeiro de tudo que vive dependendo de favor de homens. Não faz sentido alguém que foi chamado para governar, que vive sempre dependendo do próximo passo do governo. Irmão, nós precisamos ressignificar o que somos em Deus. Somos quem Deus diz que somos, temos o que Deus diz que temos, viveremos o que Deus diz que viveremos, faremos o que Deus diz que faremos. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Se for para Jesus, você pode celebrar melhor. Aleluia! 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 Eu vou finalizar, o louvor pode ficar pronto. Eu estou terminando na hora das pregações. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã? Se quiser fazer dobradinha, eu acho que tem um pouco mais daqui a pouco. Gálatas 4:1. Gálatas 4:1. Paulo escreve uma carta, uma epístola aos Gálatas. Ele fala sobre um princípio, que é o que eu acabei de fundamentar aqui. Na nova aliança, revelação está ligado à maturidade. Ou seja, a partir da nova aliança, um homem maduro não é alguém que viveu muitas coisas, é alguém que sabe quem Deus é. Vou falar isso de novo. Na nova aliança, um homem maduro não é alguém que viveu muitas coisas, irmão. Não é alguém que aprendeu na escola da vida, alguém que aprendeu na escola da fé. Um homem maduro, a partir da perspectiva da nova aliança, é um homem que sabe quem Deus é. Gálatas 4:1. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Enquanto o herdeiro é criança, é imaturo, ele não difere de nada de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães,
e administradores até o tempo determinado pelo seu Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E porque você é filho, Deus também o tornou herdeiro. Você pode celebrar Jesus no seu lugar, de verdade. Aleluia! E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação, e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!